Olá, boa tarde. Nós vamos gravar mais um vídeo hoje aqui no canal. Bem-vindo, né? Quem tá por aqui novo, quem assistiu os vídeos, né? Tão feliz, muito obrigada aí por todos que estão acompanhando o canal, que estão assistindo os vídeos, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre humildade, sobre insegurança, né? Eu sempre, às vezes, comento aqui que eu tenho um e-book na plataforma Amazon, que lá fala sobre como a fé pode transformar a sua autoestima. E a autoestima ela também tem a ver com insegurança ou com segurança, né? Mas é uma insegurança no sentido de comportamento, de palavras, de atitudes, né? Qual que é a diferença, né? E eu vim trazer aqui para vocês um pouquinho uma reflexão que eu estava tendo essa semana, falando sobre a humildade. Ela não tem a ver com insegurança. A pessoa insegura, muitas vezes ela pode não ter a humildade. Qual é essa humildade que eu estou dizendo? Uma humildade de querer obedecer a palavra de Deus. Porque muitas vezes uma pessoa ela é insegura, mas ela obedece a palavra do homem. Ela obedece o conselho de pessoas. E ela não seleciona as pessoas com as quais ela vai obedecer o conselho. Porque é uma pessoa insegura, ela não tem certeza daquela decisão que ela está tomando. Então vem uma pessoa e diz, faz isso, ela faz, porque ela está insegura e ela também não confia na palavra de Deus. E a pessoa que tem a humildade, que é humilde, nesse sentido, o que ela vai fazer, né? Ela é uma pessoa segura na palavra de Deus, né? Então, muitas vezes você vai conhecer uma pessoa que ela demonstra segurança, que ela demonstra força, ela demonstra equilíbrio. E isso muitas vezes pode ser confundido com arrogância, né? Às vezes você pode olhar para uma pessoa que ela é assim e aí já vem aquele preconceito, né? Ah, essa pessoa ela é arrogante, olha o jeito dela. Só pela imagem que a pessoa passa, a segurança que a pessoa passa. Mas ela ainda não abriu a boca dela, ela ainda não... Porque o arrogante, eu estava pesquisando o significado de arrogância, tem a ver com o sentido de a pessoa se sentir superior aos outros. Não tem a ver com se sentir segura. Por que você... a questão de você se sentir segura é muito importante, né? Porque quando a pessoa ela se torna cristão, um exemplo eu vou falar um pouquinho para você que está aqui no canal, e você pode ter começado, né, a conhecer do cristianismo, começou a meditar na palavra, então você está no começo, né, de tudo. E aí muitas vezes você pode pensar, se eu for muito seguro, eu vou demonstrar para as pessoas que eu sou arrogante. É porque quando a gente se torna cristão, a gente vai ter, né, desenvolver essa segurança na palavra de Deus. E muitas vezes outras pessoas não vão entender quando você desenvolver essa segurança. Porque um exemplo, você era totalmente dependente do conselho de uma pessoa. Mas a partir do momento que você começou a meditar na palavra de Deus, você começou a ser acompanhado, né, por pessoas que sabem dar conselho, um exemplo, né, como seus pastores. E aí você já não foi mais perguntar daquela pessoa os conselhos, porque aquela pessoa também ela não está na mesma situação, né, na mesma vivência que você, então você se afastou. Mas o que acontece que muitas vezes aquela pessoa pode pensar, ah, o fulano tá arrogante agora, né? Ah, o fulano tá se sentindo superior a mim, que ele não pede mais nenhum conselho de mim. Mas não é isso, né? É porque quando a pessoa ela vem para a palavra, ela é recebida por Cristo, né? Na palavra, para que ela tenha segurança na palavra, ela vai mudar. E essa mudança vai
trazer mudanças em todas as áreas da vida dela, inclusive nos relacionamentos dela, né? Naquilo que ela antes desabafava, né? Naquilo que antes ela contava, e ela já não vai mais falar, né? Porque ela já muda a mente, né? Já muda a visão. Então a gente vai falar um pouquinho aqui de humildade, né? O humilde é aquele que vai se esforçar, que vai almejar obedecer a palavra de Deus. Porque imagine você, né? O ser humano ai, desculpa, passou um carro. O ser humano ele é dotado de inteligência, né? Habilidades que Deus deu para ele. Então imagine você que um ser humano, né, sendo assim, se ele não tiver a humildade, ele não vai querer os conselhos da palavra de Deus. Porque ele vai dizer, não, eu tenho o meu próprio conselho, eu tenho os meus próprios princípios. E ao contrário da humildade, nós temos o quê? O orgulho, né? Então a pessoa ela se torna o quê? Orgulhosa, porque a soberba ela é diferente do orgulho, né? Até o ponto que diz aqui na palavra do Senhor, no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18, diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então é uma situação de muitas vezes, né, a pessoa que já foi orgulhosa, né, que já teve aí o orgulho na vida dela, ela sabe como é, né? Eu falo assim que quantas vezes na minha vida eu já me comportei com orgulho, né? E aí eu vi que deu tudo errado pra mim, né? E porque não fui humilde, né? Então a humildade ela tem a ver com isso, né? De você, poxa, vou obedecer a palavra. Poxa, esse conselho aqui é de fulano, ele serve a Deus, né? Então ele sabe que ele está me aconselhando. Muitas vezes é um conselho que vai totalmente contrário à sua concepção, né? Vai totalmente contrário àquilo que você espera, mas aquela pessoa ali ela está sendo direcionada por Deus, né? Para lhe dar aquele conselho, né? Então é a questão da humildade, né? E coloquei assim, a humildade não tem a ver com insegurança, né? Então, muitas vezes você vai ver alguém seguro, alguém que transmite segurança, mas aquela pessoa ali, ela está sendo segura na palavra do Senhor, na presença do Senhor, né? Porque antes ela não era assim, tinha essa segurança, ela era totalmente insegura, dependia do conselho dos outros, das decisões dos outros, né? E eu gosto muito de falar sobre isso porque eu tinha muito isso, né? Demais insegura, né? E isso insegurança não tem a ver com humildade, né? Mas sempre que a pessoa, muitas vezes, ela quer esperar do homem, das outras pessoas, aquilo que ela pode fazer por ela ou o Senhor pode fazer por ela, né? E então eu trouxe essa mensagem, né, que estava refletindo com o Senhor, né, sobre isso. O que você está tendo, né? Você está tendo vontade para obedecer a palavra? Ou você está indo no seu próprio pensar? Você está dizendo, eu vou fazer mais outra vez, porque dessa vez, em meio às decisões, né, do seu dia a dia, em meio às suas escolhas, né? O que você tem escolhido, né? O orgulho ou a humildade, né? Muitas vezes, para tomar uma decisão, para fazer algo, você tem escolhido ir orar, ir consultar o Senhor, ou você tem ido e feito, né? Isso aí já dá uma significativa de orgulho, né? De você dizer, não, eu vou fazer mesmo, e aí vai, faz, e não é o tempo certo, e acaba não dando certo, né? Então, o que você tem escolhido, né, no seu dia a dia? Você tem escolhido obedecer, você tem escolhido não obedecer, né? Porque aqui na palavra do Senhor já falou, né, que o orgulho ele vem antes da destruição. E muitas vezes é a destruição de um sonho, né? Muitas vezes é a destruição de algo que você
batalhou tanto para adquirir, né? Muitas vezes é a destruição de uma amizade, né? Por causa do orgulho. A pessoa não quer pedir perdão da outra, né? E acaba que é destruída aquela amizade, né? Assim, o orgulho vai assim num assunto bem profundo, né?